Caminhão de notícias para vocês, porque o bonde aqui não para, senhores. E é o seguinte, Palmeiras coloca mais grana no bolso, fica aqui com a gente para você entender. Tem também o Mike pode ser trocado, isso mesmo, pode ser moeda de troca aí do Palmeiras. Tem o Rony e o Scarpa pedindo rescisão do Galo. E tem uma novidade sobre o Hulk aí, né? Que eu vou sugerir uma ação do Palmeiras para o Hulk. Você já imagina o que eu vou falar aqui, né? Então, chega mais com o dedão no like, por gentileza. Quero aquele teu like maroto. Você que já conhece o nosso canal, você que ainda não conhece, segura até o final do vídeo. Aí, se você curtiu o nosso conteúdo, aí sim você dá like e se inscreve. Eu sou o Bruno Ramos e na companhia do meu amigo Orlando Dias, todo santo dia, às vezes até mais de uma vez, tem vídeos nossos aqui falando sobre Palmeiras, sobre futebol, sempre num tom muito leve, que é assim que o futebol tem que ser. Então já vamos aqui começar pelo começo, né? Como diria o filósofo. Vamos falar aqui, primeiro de tudo, da grana que o Palmeiras coloca no bolso com a W Torre, né? E também com o Allianz Parque. Hoje a W Torre ali que intermedia a relação Palmeiras-Allianz Parque. É uma parceria aí que o Palmeiras recentemente fez um acordo com a W Torre para receber alguns valores e nós temos algumas informações aqui, tá? Em 2024, o Palmeiras colocou 40,5 milhões foram repassados da W Torre para o Palmeiras. E aqui, detalhes para vocês, né? Exclusivos, inclusive, sobre o repasse do Allianz Parque para o Palmeiras. Foram aplicados aí 2 percentuais de 15%. Patrocínios, né? Cadeiras e camarotes. 30%, os demais receitas, né? As receitas do Allianz Parque elas cresceram 20% e registraram aí no total 241 milhões de reais no último ano. Em 2024 aí o Palmeiras recebeu 30 jogos do Palmeiras, ou melhor, o Allianz Parque, né, recebeu 30 jogos do Palmeiras e no total mais de 2,5 milhões de pessoas passaram pelo Allianz Parque no ano passado entre jogos e eventos. O ano também foi marcado pelo acordo do Palmeiras com a W Torre, que foi o que eu comentei aqui no começo dessa notícia, que foi o pagamento de 50 milhões de reais à vista para o Palmeiras e uma possibilidade aí de aumentar 1.000 lugares no Gol Norte, que foi o que o Palmeiras já fez, já colocou isso em execução e foi ali considerado um preço mais acessível. Esse acordo também entre W Torre e Palmeiras, ele determinou que o Palmeiras ficará por um período aí sem pagar pelos camarotes da Arena e para usar a loja do Avante também fique isento de pagar o aluguel e condomínio do museu durante o restante do contrato. Isso aqui são informações exclusivas, tá, senhores, que nós obtivemos aqui direto com o pessoal da W Torre, direto com o pessoal do Allianz Parque. Então, agradecer aí o pessoal do Allianz Parque, né? Você pode citar, foi o Vitor que mandou pra gente, né, Orla? Inclusive da assessoria lá do Allianz Parque, os caras sempre muito transparentes nessas questões de números aqui. E muito bom que tudo tá se acertando, né, cara? Porque é uma parceria de sucesso, é uma empresa que o Palmeiras consegue ter um bom lugar, consegue gerir bem os seus jogos e consegue fazer um caixa. Inclusive a gente traz as informações porque a gente acompanhou todo o imbróglio que teve, né? O Palmeiras e a W Torre teve aquele problema com dificuldade, teve aqueles momentos com dificuldade e quando se acertou, você vê como que a parada é boa para os dois lados, né, cara? A gente vê o quanto o Allianz Parque hoje é visado, é show direto, assim, jogo, e assim, o pessoal fala do show, né, que os rivais querem às vezes tirar onda, né, mas quem não queria ter um estádio como o Allianz Parque para ter um show, tá brincando, né, não tem como você falar. Inclusive, às vezes eu tô até numa roda, assim, de amigos, às vezes que não, nem gosta de futebol, e às vezes o pessoal até brinca com a Vanessa, Vanessa, desculpa, quem não sabe, a esposa é São Paulina, desculpa, mas o Allianz Parque é bem melhor que o Morumbi para show. O Morumbi tem mais, né, mais lugares, é verdade, mas para show não tem como. O Allianz Parque, ele dá um banho em todos os estados aí, só que o Palmeiras não tinha um benefício disso, né? Por enquanto só estava tendo o ônus, mas hoje não. Hoje o Palmeiras realmente se beneficia também disso e, né, nos jogos nem tem o que falar e a gente vai só crescendo, né? E eu já falei sobre isso, eu sempre cito isso. O próprio Mauro César, que é um dos caras mais críticos do Palmeiras, ele já falou: o Palmeiras, na hora que acabar esse acordo, os 30 anos aí, renova, não tem por que ficar cuidando, tendo um gasto, tendo tudo dor de cabeça, é só tá tudo certinho, tudo alinhado, você tem dinheiro, você não precisa ficar esquentando a cabeça. Ao contrário, né, a gente trouxe aqui mais cedo o próprio Corinthians, os caras fazendo vaquinha lá para pagar o estádio naquela situação e os caras desviando dinheiro de cartão corporativo. Então hoje, acho que o Palmeiras, o Allianz Parque, de maneira geral, todo o pessoal que
que é do meio corporativo, né? O ecossistema que envolve o Palmeiras hoje tá tudo muito bem alinhado, né? E no final das contas, dinheiro pro clube. Exatamente, muito bem lembrado aí. E lembrando, vou ver a Avenged Sevenfold lá, falando em evento. Vou assistir lá em outubro. Primeira vez, é a primeira vez, por incrível que pareça, viu? Acho que você já foi em muito show lá. Eu vou assistir um show que eu queria muito. Então, o Palmeiras acaba realmente ganhando. E lembrando, depois dos 30 anos que o Palmeiras fez o acordo com o W Torre, aí é do Palmeiras. O estádio é 100% do Palmeiras. O estádio hoje ele é arrendado. E vale lembrar que muitos clubes conversaram com a W Torre, né? No sentido de fazer o mesmo modelo. Então, lembrando, quando você vê torcedor São Paulino, corintiano, santista tirando sarro, lembre-se que os clubes deles procuraram a W Torre para fazer o mesmo tipo de acordo. O Santos foi procurar a W Torre para construir o seu estádio, mas recuou porque a W Torre tinha valores retidos com o Palmeiras, esses valores que saíram agora no acordo que nós divulgamos aqui para você. Então, lembrando, é o famoso, aquela frase de Orkut, né? Fala mal, mas paga um pau. Então, todos os times aí, nessa fui fundo, né? Eles tentaram realmente fazer um acordo nesse sentido. E agora vamos avançar aqui em questão de Oi, pode falar. Só para concluir, o pessoal das bandas gringas, eu acho muito legal ter, mas esse negócio de Comedy Brasil tá ferrando com a gente, né? Porque tem o Avenged que eu queria ir, só que nesse meio tem Kendrick Lamar, parece que agora vai ter Limp Bizkit, no Morumbi vai ter Linkin Park. Mano, não dá tempo de ir em tanto show, mas tá bom, né? Por fim, tanto de show que tá tendo, o Palmeiras tá ficando mais rico também. Exatamente. Vamos falar aqui sobre mercado, que é o Grêmio. O Grêmio tem interesse no Mike do Palmeiras. O Mike estava muito perto do Santos, mas a coisa agora pode dar uma mudada, viu? O Grêmio tem interesse no Mike do Palmeiras. Ele que tem 32 anos, tem contrato até dezembro com o Palmeiras, e ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Ele que trabalhou com o Felipão que hoje é coordenador técnico do Grêmio. Ele trabalhou com o Felipão em 18 e 19, e essa negociação ela ainda não avançou para a fase de proposta, tá? Foi uma sondagenzinha, essa informação é do Globo Esporte, e por enquanto o Palmeiras não está disposto a liberar o Mike antes do final do contrato. A intenção do Palmeiras, inclusive, é renovar. A gente falou aqui que ele estava perto do Santos, mas está naquele imbróglio. Ele também é alvo do Santos, mas o Palmeiras está insistindo para o Mike renovar. E o Mike ele tem apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro, então é isso que está dando tá dando interesse de diversos clubes brasileiros, porque ele tem 3 jogos, então ele poderia atuar para o outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro antes de atingir esse limite de 7 jogos disputados. Você pega o Pedro do Flamengo, por exemplo, dificilmente algum clube do Brasil compraria o Pedro, porque o Pedro já tem 7 jogos. Se eu não me engano, acho que nem Copa do Brasil ele poderia disputar, se eu não estiver errado aqui. Né? Exato, só Libertadores. Então, o Grêmio, ele tem atuado aí com Gustavo Martins, que é um zagueiro improvisado na lateral direita. Ele tem também aquele menino que ele é meio lelé, mas ele é bom de bola. Igor Serrote, né, da base, mas ele ainda não conseguiu se afirmar. Tem o João Pedro, titular da posição, passou por cirurgia. Tem o João Lucas, contratado do Juventude, que sofreu lesão muscular. Então, o Grêmio, ele acertou a contratação do Carlos Vinícius. Não se lembra do Carlos Vinícius, que falava que era do Fulham, que o pessoal falava muito dele? Foi até especulado no Palmeiras, Benfica, jogou em diversos outros clubes aí. O Grêmio acertou a contratação do Carlos Vinícius e tá para fechar também com o Balbuena do Corinthians. Tem umas conversas aí avançadas e também quer um meia, o Mike, que é especulado no Grêmio. Então o Grêmio quer fazer aquela remodelada no elenco. E aí o Palmeiras, sabendo disso, isso aqui é uma informação minha, tá? O Palmeiras tenta a conversa com o Grêmio, uma troca. O Palmeiras recentemente sondou o Gabriel Grando. O Palmeiras está procurando um goleiro, está querendo renovar o seu goleiro. Vocês sabem que o Palmeiras não é conhecido por contratar muitos goleiros de experiência, e não só goleiro, né? Digo, jogador, no caso. O Palmeiras não é tido como contratar jogadores de extrema experiência, jogadores muito veteranos. Então o Palmeiras busca aí uma troca, tá especulando uma troca entre Mike e Grando, mas é difícil de acontecer, tá? Já deixar aqui para você. E eu não gosto dessa troca, não. Eu preferiria um goleiro experiente já. Eu iria no Ederson do Manchester City. O Manchester City está pedindo 20 milhões de reais no Ederson. Não entendo porque o Manchester City está liberando tão fácil assim. Ederson, seleção, Copa do Mundo, experiência europeia num grande clube por muito tempo. Eu ficaria de olho aí em Ederson, acho um baita do goleiro. E outra, pode facilitar o esquema do Abel, porque joga com os pés, né? Que goleiro que não joga com o pé, né? Mas você entendeu o que eu tô falando aqui. O Ederson é um goleiro muito inteligente também com os pés, então me interessaria. O que vocês pensam a respeito, né?
Cara, o Ederson é sensacional, né, cara? Pro nível do Brasil, inclusive, assim, tudo bem, o pessoal deu umas criticadas dele aí na última temporada, mas faz parte também, né? O próprio Alisson tá há muito tempo aí no Liverpool, o pessoal às vezes critica também, mas seria um nível acima. Do Grêmio que você comentou aí, eu tava até vendo o Marco Aurélio, né, aquele que trabalhava no GL, estava na live do Thiago Leifert na última semana aí, na segunda, e ele tá falando que o Grêmio teve um aporte agora, né, um mano que tem dinheiro pra caramba lá, que ele mesmo tá se autodenominando o Paulo Nobre do Grêmio, né, que o cara comprou a arena ali, vai fazer um investimento e tal, né, então o Grêmio vai fazer alguns movimentos, muito provavelmente nessa janela e nas próximas aí, é bom ficar esperto, né, o Igor Serrote, ele é lelé mesmo, parece que ele lesionou o braço também esse tempo atrás, né? Meio doido assim, não sei não, seria legal só pelo folclore também avisar o moleque. Mas falando sobre goleiro aí, o Grando, né, quando a gente comentou dele, já falava que não conhecia muito e tal, e não me parece realmente um cara assim para resolver assim. Pode ser que eu queime minha língua, porque quando o Everton foi contratado, eu também não gostei muito da contratação, por fim deu muito certo. E a gente falou sobre o Everton aqui também, parece que ele caminha para aquilo que o Rony foi no final da passagem dele, né? Independente do que ele faça no jogo, vai ter gente criticando, e aí talvez seja realmente hora de repensar, até para evitar problemas. E hoje eu vi uma parada, cara, que o pessoal falando, é verdade, parece que o Palmeiras sempre tem um fantasma, né, cara? Pode estar bem, pode estar, parece que sempre tem alguma coisinha, é incrível. Eu não sei se é a torcida, se é o Palmeiras, se é aquele folclore, não, né? A história de que o termo corneta nasceu aqui, mas é impressionante. O Palmeiras pode estar tudo certo, que sempre parece ter alguma coisa dando errado. E a última notícia mostra que o Palmeiras está longe de estar dando errado, né, velho? Exatamente. Bom, e falando em as coisas darem errado, falando em time aí que você tá falando de fantasma, irmão, o Galo vai fechar as portas desse jeito. Vou falar pra vocês aqui detalhe por detalhe. Vocês já estão sabendo aí que o Rony pediu na justiça a rescisão do contrato com o Atlético. O Rony pediu a rescisão e a informação aí foi dada pela Rádio 98 FM, confirmada pela Itatiaia, né? Os meninos da Itatiaia aí. E a repórter entrou em a reportagem da Itatiaia, eles entraram em contato com o Hércules, que é o empresário do Rony, confirmou a informação, mas ele não entrou em detalhes ainda porque isso está em segredo de justiça. Bom, não está mais, né? O representante dele falou que as tratativas com o Atlético para receber a pendência financeira, tentou umas tratativas com o Atlético, mas não teve sucesso. E por isso, ele resolveu ir para a justiça. O Atlético confirma 2 dias de atraso no direito de imagem dos jogadores, mas destaca aí que não tem salários, não há salários e pagamentos de FGTS em aberto. O Rony, ele se despediu dos companheiros de vestiários e funcionários do clube no horário do almoço nessa terça-feira, e o Galo já se pronunciou. O Galo usou as redes sociais aí para se pronunciar, falou que não tem conhecimento dos pedidos do Rony na justiça, ainda afirmou que está com salários em dia e que há uma parcela atrasada nos direitos de imagem. Essa notícia a nota do próprio Galo, né? O Atlético informa que foi notificado pela Justiça do Trabalho em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos. O Galo esclarece que está com salários rigorosamente em dia e somente uma parcela dos direitos de imagem atrasada em apenas 2 dias. O clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis. E aqui o que diz a lei, de acordo com a Lei Geral do Esporte, o atleta profissional de futebol tem o direito de encerrar o contrato de trabalho por justa causa, caso o clube empregador atrase o pagamento de salários com valores referentes ao direito de imagem, FGTS e recolhimento previdenciário por um período igual ou superior a 2 meses. Essa situação caracteriza rescisão indireta. Resumindo aqui para vocês, né? Assim, se o clube deixar de pagar os vencimentos do atleta ou mesmo valores referentes ao direito de imagem por 2 meses, o jogador poderá encerrar o vínculo contratual sem arcar com qualquer multa rescisória, que foi o que aconteceu lá com o Matias Rojas, né? Do Corinthians, não sei se vocês lembram, tiveram que pagar uma bica pro cara. Nesse caso, eu gostei demais. Achei muito bom. Enfim, e o Rony foi contratado pelo Atlético em fevereiro por 6 milhões de euros, 35 pila, e o contrato dele, o contrato, né, do jogador, ele vigora até dezembro de 2027. O número do Rony não é ruim no Atlético não, viu? Tem 10 gols em 29 partidas, é um jogador. E outro também que começou a puxar aí a debandada, né, que deu a debandada, foi o Scarpinha. Foi uma galera, na verdade, viu, que pediu aí a rescisão com o Galo.
E é por isso que eu falei para você, tem que tomar cuidado, porque às vezes o Galo pode fechar, né? Pode fechar ou entrar num looping aí muito esquisito de dever ficar. Acho que é um clube que tá quebrado no nível do Corinthians. Tem que tomar cuidado justamente por isso. Porque o Scarpa, ele acionou o Galo na justiça também. Não só o Scarpa, o Igor Gomes, o Júnior Santos e até o roupeiro do Galo. Tem até um roupeiro do Galo que massagista, né? Perdão, se me falha a memória. Massagista acionou, a gente vai trazer tudo para vocês aqui, tá? O Scarpa ele também tomou providências. E eu vou falar a real para você. Esse aqui eu aceito, tá? Esse aqui eu aceitaria. Esse aqui e não só ele, tem mais um ainda que eu vou falar. Ele já notificou o Galo extrajudicialmente, motivo por salário aí de direito de imagem, mas ao contrário do Rony, ele não pediu para deixar o Galo. Ele ainda não pediu para deixar o Galo. Ele foi procurado pela reportagem aí e o Atlético diz que desconhece a notificação do Scarpa, que não sabe da notificação do Scarpa. Então, o Galo passa por problemas financeiros e deve ter uma debandada aí. Tá tendo dificuldade para pagar os seus jogadores, né? O próprio empresário aí, o Rafael Menin, afirmou isso. Ele disse que espera que isso seja resolvido em breve, mas tem muita gente pedindo a rescisão, o Rony pedindo a rescisão, e o Scarpa, Júnior Santos, Igor Gomes, todos esses caras pedindo para que as coisas sejam acertadas, né? Parece um absurdo, às vezes o torcedor fica brabo, né, Orla? Mas não tem muito o que fazer aqui, né, cara? Não tem muito o que fazer. E só para pontuar aí, antes de entrar com a tua opinião e da opinião da rapaziada também, o Atlético Mineiro ele atrasa salário do Hulk. E o Hulk já abriu o jogo. Inclusive, a gente está falando aqui de coisa de 15 dias atrás, tá? Não é coisa muito longe, não. E você já está juntando o Lé com o Cré. Eu tentaria buscar o Hulk. Eu acho que o Hulk tem espaço nesse time do Palmeiras. O ruim eu acho que o Hulk e o Abel eles não se dão. Porque a personalidade do Hulk é muito forte. Eu acho que é mais fácil o Hulk mandar o Abel marcar. É fácil o Hulk falar, eu correr atrás de lateral, Abel? Não. Ele que corre. Eu acho que daria esse choque por causa da personalidade. Mas o próprio Hulk, ele já falou, ele disse que confia na SAF do Atlético para quitar os valores atrasados, né? Que é essa pendência. Mas ele falou, ó, é uma situação delicada. Eu cheguei em 2021. Desde então, nunca vivemos esse momento. Ontem, que foi na terça, que ele gravou isso no dia 9 de julho, falou isso no dia 9 de julho, eles tiveram uma reunião com o CEO, que passaram algumas situações para eles, e eles têm esperanças de que as coisas irão melhorar, que foi o que o Hulk falou. Eles acreditam nos investidores, são pessoas responsáveis, grandes empresários, enfim, deu aquela vendida de peixe para não ficar mal com a torcida, né? Eles estão ansiosos e na expectativa de que tudo seja resolvido para que todo mundo foque somente no futebol. Então, meu irmão, a coisa está feia no Galo. Vou te dar o papo. Posso te dar o papo? Hulk e Scarpa. Eu iria. Não sei vocês. Eu daria aquele check. Que situação, né, cara? E a gente olha pro time do Galo, pô, na hora que saiu a escalação mesmo, no jogo do Palmeiras, falei, puta, o time dos caras é forte, né? E você não entende porque não joga bola, e eu acho que tem muito a ver com isso também. Não tem como, né? O cara, pô, salário atrasado, e é muito salário. Eu sei que a gente cai no lance de falar, pô, o cara ganha não sei quantos milhões por mês, e aí um mês que atrasa, o cara. Exatamente por ganhar 1 milhão por mês, que quando atrasa é muito mais. É muito pesado, porque é muita coisa, é muito vencimento também. Você imagina você ganhando 1 milhão, né? Às vezes a gente ganha bem menos e já tem uns vencimentinhos altos aí. Então, para um jogador, quando atrasa, o cara tá no direito dele, né? Tem ali na lei do esporte, como você leu ali, 2 meses de atraso já dá o direito. E aí, olhando para você ver, pô, no jogo contra o Palmeiras, o Scarpa não pegou na bola, cara. O Scarpa não apareceu no jogo. Tipo, não ouviu o nome do Scarpa na narração ali. O Galo também teve. As bolas paradas foram só do Hulk, né? Não teve nem muito escanteio. Então não tinha muito o que ele fazer ali. E você não entende, time forte, assim, que oferecendo muito pouca dificuldade, assim, para você jogar contra. A dificuldade foi o Hulk, né? Foi 3-2 pro Palmeiras contra o Hulk, né? Não foi nem contra o Atlético Mineiro. Mas o Hulk é um dos caras que eu mais me entristeço de nunca ter jogado no Palmeiras, né? Que praticamente quase faltou pular ali, né, dentro do campo, antes de vir pro Galo, depois acabou indo. E é palmeirense declarado, tem o tio dele, né, no Instagram, que é uma figuraça também. Seria muito engraçado. Anunciar o Hulk com o tio dele seria um negócio sensacional pro marketing do Palmeiras também. Mas tem esse lance do Abel, né? O lance da personalidade. Tem a história que o próprio Abel recusou dele vir
quando estava perto da semifinal ali contra o River, e aí, porque o Abel entendia que não seria legal para o ambiente, então não sei se isso pode acontecer um dia ou não. Mas seria da hora, talvez uma last dance do Hulk aí. E falo tranquilamente, se ele vier aqui para jogar com 40 anos de idade, ele ainda vai dar trabalho, velho. A gente viu, né? Somos prova viva disso. Nem que ele entrasse só pra ser kicker, tá ligado? Do NFL, entra pra bater a falta e sai. Não tem problema não. Tá maluco? Que esse homem é brincadeira. Eu achava que ele tinha 40. Ele não tem 40, ele tem 38 anos. Então dá pra ele jogar uns 2 anos ainda. Bota pra jogar uns 2 anos, segundo tempo, Abel. Mas deixa ele ciente já. Hã? O Zé aposentou com 43, né? O Zé Roberto, não foi? 42, por aí, 42. Foi nesse 5 sentido aí. E vocês veem, né, cara, que um jogador que ele se cuida, ele cuida da saúde dele, cuida do físico dele. O Hulk tem acho que não é uma hiperbárica, ele tem alguma máquina lá na casa dele que acelera a recuperação. Então toda vez que ele sai do jogo, ele vai lá se cuidar na casa dele. Ele tem toda uma estrutura absurda para cuidar do corpo dele. Então você percebe que é um cara que se cuida muito. Eu não vejo problema. Quero saber de vocês. Vocês veriam problema no Hulk, cara? Mesmo com 38 anos, eu acho que poderia ajudar sim. Com experiência, a grande questão aí seria a personalidade. Que não, eu realmente acho que não deve ser fácil. Você tem 2 caras ali com personalidade muito forte. Mas você tem um líder dentro de campo, bicho. Tu tem um líder dentro de campo. Ali não dá pra você falar que o cara não é brabo. O cara puxa o time. O Galo quase busca lá. O Galo sem jogar nada. O Galo sem jogar absolutamente nada contra o Palmeiras. Quase busca o empate, só com o cara cobrando 3 faltas. E não é de falta falar isso, né? A Copa do Brasil, que eles chegam na final contra o Flamengo, né? Foi até fácil, meio fácil o Flamengo no final. Eu não lembro contra quem foi a semi, vocês são bons de memória de lembrar, mas eles só foram pra final por causa do Hulk, velho. Ele arrumou um chute lá no ângulo do nada também, assim. Ele decidiu. Vasco, não foi? Acho que foi, que o Vasco tá meio até surpreendente ali, né? E a final seria mais fácil ainda pro Flamengo contra o Vasco, mas enfim. E no jogo contra a gente aí, teve a primeira falta pro Palmeiras, que ele ficou reclamando da distância da barreira, né? Tanto que o Lucas Evangelista falou depois, que ele falou, ó, a barreira tá muito longe, o juiz tá contando errado, eu vou fazer gol. E acabou fazendo mesmo. Teve essa primeira falta, depois que ele faz o gol, tem uma falta também do Piquerez que ele bate na barreira. Se você contar que o Hulk tivesse do nosso lado, a gente já teria ganhado de 6-0 esse jogo aí. Que ele teria guardado os 2 também, cara. Tipo, o nível dele de acerto é muito grande. Seria da hora, velho. Os caras falam, né? Ah, mas não adianta nada vocês falar isso. Sem o Hulk, o Palmeiras ganhou 2 Libertadores, um brasileiro. Vai saber se tivesse com o Hulk, a gente não tava com as 4 Libertadores e uns 3 brasileiros, né? Vai saber o Hulk naquela final contra o Chelsea, que faltou um detalhezinho, né? Uma bolinha parada, um cara chato ali pra encher o saco dos caras também. É coisa do futebol. É o si do futebol, né? Que a gente nunca vai saber, mesmo. Exatamente. Mas enfim, senhores, ó, falando pra caramba, hein? O que vocês pensam aí? Trouxemos para vocês. Já até esqueci o que nós trouxemos. Então, nós falou. Enfim, falamos do Grêmio, falamos do Rony, falamos do Scarpa, Allianz Parque também, dinheiro no bolso. O que vocês pensam a respeito? Detalhes de bastidores, hein? Informação aqui que nós recebemos do Allianz é detalhes de bastidores. Dinheiro no bolso para o Palmeiras, um acordo finalmente. Mais do que o acordo sendo feito, é o acordo sendo executado. É o acordo, as coisas sendo pagas, os valores sendo pagos. Então aqui tem que elogiar a idoneidade e a postura do Allianz Parque, e tanto da W Torre também, nesse sentido. Perfeito, meus amigos? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Hoje teve notícia, hein, moço? Então dá o like aí, é muito bom. Você que chegou até aqui, gosta do nosso canal, você que também não gosta do nosso canal, não tem problema, você só vem aqui ver as notícias e vai embora, não tem problema. E você que caiu de paraquedas, se inscreve e faz o pacote inteiro aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.